Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos Te adorando e buscando a Tua bênção, buscando a Tua presença em nossa vida, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao estudarmos a Tua palavra, a carta de Paulo aos Efésios, o Espírito Santo nos ilumine para entendermos a mensagem que o Senhor deu para o Teu apóstolo e que se aplica aos nossos dias. Derrama o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O grandioso plano divino centrado em Cristo Jesus. Este plano divino de salvar o pecador nasceu na mente de Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva, já existia um plano para salvar o ser humano caso ele viesse a pecar. Porque Deus, conhecendo o fim desde o princípio, em sua onisciência, em sua presciência, Deus sabe todas as coisas. Por isso, meu querido irmão, Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. O verso áureo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos todas as bênçãos celestiais. Nós temos todas as bênçãos nas mãos do nosso Pai. E Ele abre as suas mãos e derrama estas bênçãos sobre você. Em Jesus Cristo nós somos abençoados. Em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Paulo iniciou a sua carta aos Efésios com uma majestosa nota de gratidão. Gratidão é aquilo que existe no coração dos filhos de Deus. Deus habita no coração dos que são agradecidos. E Paulo é agradecido a Deus. Ele começa a sua carta aos Efésios com uma majestosa nota de agradecimento, louvando a Deus pelas bênçãos por ele derramadas. Paulo argumentou que Deus tem atuado nessas bênçãos essenciais desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4. E o louva por trabalhar ao longo dos tempos em favor dos crentes. A introdução de Paulo torna a carta aos Efésios especialmente valiosa ao exemplificar como adorar e como adorar a Deus pelas muitas bênçãos que Ele oferece. Você e eu deveremos ser gratos eternamente a Deus pelo plano da salvação. Neste plano da salvação, Deus escolheu a família humana para refletir o caráter de Deus na terra, para exaltar a lei de Deus na terra. Deus escolheu a família humana para ser um lar para o seu Filho. Jesus Cristo, ao criar Adão e Eva, Ele estava criando um corpo para si mesmo, porque ele se tornaria o segundo Adão. O primeiro Adão cairia em pecado. Deus conhecia isto já desde o princípio. Mas Adão e Eva e a família humana foram criados para um propósito santo e sagrado, de serem filhos e filhas de Deus que iriam reivindicar a justiça do Pai. Jesus Cristo se tornaria um de nós. Jesus Cristo se uniria a você e a mim por laços eternos, assumindo a forma humana. A encarnação do Filho de Deus estava na mente de Deus ao criar Adão e Eva. Por quê? Por que todo esse mistério? Porque o pecado já existia no céu. Quando Adão e Eva foram criados aqui na terra, o pecado já tinha acontecido no céu. A rebelião de Lúcifer, levando consigo um terço dos anjos contra Deus. A rebelião, a guerra no céu de Apocalipse 12, verso 7, ali
fala que houve guerra no céu. Isto aconteceu antes de Deus criar Adão e Eva. Satanás foi expulso do céu, mas não ficou solucionado o problema do pecado. Queridos, Deus criou a família humana para ser uma solução para o pecado que começou no céu e se estendeu ao planeta Terra. E aqui na família humana, o planeta Terra, Deus está mostrando para o universo o caráter de amor, o caráter de bondade, o caráter de misericórdia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. O amor de Deus está sendo revelado através da dádiva eterna de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, o plano da salvação está centralizado. Em Jesus Cristo, o caráter de Deus foi reivindicado. Em Jesus Cristo, a lei de Deus foi exaltada, mostrando que a lei de Deus é santa, justa e boa. Através do plano da salvação, todas as acusações de Satanás contra Deus, o Pai, estão sendo refutadas através de Jesus Cristo, através do povo de Deus na terra, que se tornaram filhos e filhas de Deus e que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos, e então eles estão destruindo, pela vida que vivem, uma vida semelhante à de Jesus, estão destruindo as acusações de Satanás. Queridos, o mistério da piedade, o mistério da graça divina, nós só podemos entender quando olhamos para o Filho de Deus, que encarnou e que se tornou um de nós, e que se ligou a você e a mim por laços eternos. Ele é o segundo Adão. Ele é o cabeça da família humana. Jesus viveu como Adão deveria ter vivido. Jesus obedeceu e foi submisso ao Pai, como Adão deveria ter sido. Por isso, em Jesus Cristo, a família humana está sendo restaurada ao plano original de Deus. O grandioso plano divino está 100% centralizado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Na parte de domingo, escolhidos e aceitos em Cristo. Você já ouviu falar de predestinação? Muitos acreditam que o ser humano já nasce predestinado. Uns predestinados para a vida eterna e outros predestinados para a morte eterna, para a perdição. Muitos acreditam na predestinação. Mas, queridos, a predestinação que muitos ensinam e muitos pregam não tem um apoio bíblico. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu liberdade de escolha. Ele nos escolhe como filhos e filhas para Ele, mas nós temos a liberdade de rejeitar a escolha divina. Por isso, a lição de hoje, escolhidos e aceitos em Cristo, a escolha que Deus faz de você para a vida eterna não é uma escolha arbitrária. É uma escolha que respeita a sua liberdade de aceitar a Jesus como Salvador ou não aceitar. Todos nós nascemos neste mundo predestinados para a salvação, porque quando você e eu nascemos, Jesus Cristo já tinha morrido por nós. Já existe a salvação provida por Deus. Então todos nascem predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Porém, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio que Deus nos dá, nós poderemos rejeitar a provisão de graça e de salvação que Deus fez para nós. Por isso, queridos, a escolha de Deus em Cristo Jesus não significa que todos estão salvos. As pessoas que irão ser salvas são aquelas que aceitaram a escolha divina. E os que vão se perder são aqueles que escolheram se perder, escolheram rejeitar a escolha que Deus fez, a provisão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rejeitando a Jesus, não há salvação. Por isso, queridos, esta carta de Paulo aos Efésios nos ajuda a entender esta questão de escolha divina, respeitando o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de cada ser humano.
uma nota de agradecimento geralmente inclui uma descrição do presente ou dos presentes recebidos. Paulo incluiu uma longa lista de dádivas em Efésios capítulo 1, versos 3 até o verso 14, quando Paulo agradeceu a Deus as bênçãos do Evangelho. O apóstolo Paulo louvou a Deus pelo fato de que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Leia comigo Efésios capítulo 1, vamos ver então o verso 3. Aqui Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você, meu querido irmão, tem todas as bênçãos, todas. Deus não nega nenhuma. Paulo agradece a Deus pelas bênçãos espirituais centralizadas em Jesus, que vieram por meio do Espírito Santo, as quais celebram a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. As bênçãos em Jesus Cristo chegam até você através do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versos 3 até o verso 6, contém uma linguagem inspiradora sobre como Deus nos vê em Cristo, como Deus olha para você, como Ele considera você em Cristo Jesus, como filho e filha de Deus. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e determinou que deveríamos ser santos e irrepreensíveis. Isso fica muito claro quando nós lemos Efésios capítulo 1 e o verso 4. Aqui diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando antes da criação de Adão e Eva, Deus planejou salvar a humanidade, provendo um Salvador através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornaria um de nós, é sobre esta dádiva eterna que Paulo está falando em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Assim como Jesus Cristo viveu uma vida santa e irrepreensível, Deus quer que você também reproduza esta vida santa e irrepreensível de Jesus. Por isso ele derrama o Espírito Santo sobre você. Por isso Deus nos dá a mente de Jesus, para que com a mente de Jesus, pensando e agindo e sentindo como Jesus, vivamos uma vida santa e irrepreensível como a que Jesus viveu. Deus nos escolheu em Cristo e determinou que devíamos ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Queridos, como filhos e filhas estimados em virtude da criação e redenção em Cristo Jesus, deveremos viver olhando para Deus como nosso Pai, que cuida dos seus filhos. Assim como Ele cuidou do Filho Jesus, Ele cuida de você, filho de Deus, de você, filha de Deus. É um Pai cheio de amor. Desde o princípio, a estratégia de Deus foi nos conceder graça, graça divina, gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1 e o verso 6. Diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O amado é Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo que você é aceito. É em Jesus Cristo que nós somos salvos. Desde o princípio, a estratégia de Deus foi nos conceder esta graça gratuitamente através do amado, Jesus Cristo. Em suma, é propósito de Deus que sejamos salvos. Deus quer a salvação. Satanás quer a sua perdição. Mas Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus. Perdemos a salvação apenas por nossas próprias escolhas pecaminosas. Ninguém poderá acusar a Deus por ter se perdido, porque Deus escolheu a salvação para todos. Os que se perderem, se perderão por sua própria escolha.
O que significa a expressão nas regiões celestiais? O que significa essa expressão do apóstolo Paulo? Em Efésios capítulo 1, verso 3, aqui diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa nos lugares celestiais? As expressões nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, nos céus e no céu, apontam para o céu como um lugar habitado por Deus, local dos poderes espirituais, onde Cristo é exaltado à direita do Pai. Os crentes têm acesso às regiões celestiais. Os crentes têm acesso ao céu através de Jesus Cristo, como o céu é a esfera em que bênçãos espirituais são oferecidas por meio de Jesus Cristo, exatamente como diz em Efésios capítulo 2 e o verso 6. Aqui nós lemos: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que você está assentado nos lugares celestiais? Através de Jesus Cristo. Ele é quem nos representa. Jesus Cristo é quem está sentado no céu, à direita do Pai, nos lugares celestiais. E isso significa que você também está sentado através de Jesus Cristo. Ele é o nosso representante. É assim que você entende Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, no céu, em Cristo Jesus. Queridos, Jesus é o nosso representante no céu. Efésios 1:4 diz que fomos escolhidos em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Só podemos agradecer, só podemos louvar, porque nós estávamos na mente de Deus antes da criação do mundo. Deus proveu um plano para salvar os pecadores, para fazer da família humana uma família de filhos e filhas, uma ordem distinta da criação de Deus. Queridos, precisamos entender que a família humana foi criada não para ser cobaia, mas para um santo propósito, para uma santa missão. Em você e em mim, seres humanos, redimidos, restaurados em Jesus Cristo, Deus está mostrando o que é graça divina, o que é o amor divino, o que é a misericórdia de Deus, refutando e destruindo as acusações de Satanás. Acusações feitas contra Deus o Pai e acusações feitas contra a santa lei de Deus. Porque em você e em mim, resgatados em Jesus Cristo, nós mostramos ao mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa. Bendito seja Deus que nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, redenção cara, perdão abundante. A redenção sua e minha não foi coisa barata, não foi coisa fácil. Por isso a redenção, ela foi cara, porque custou o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. Uma redenção cara e um perdão abundante, porque o perdão de Deus alcança todos os pecados. Todo e qualquer pecado pode ser perdoado e será perdoado se nós confessarmos em nome de Jesus Cristo. É um perdão abundante. O pecado tinha dominado os cristãos na cidade de Éfeso. Paulo declarou que eles tinham sido mortos-vivos antes de encontrar a Cristo. Mortos-vivos, ou seja, espiritualmente mortos. Corpos andando na cidade de Éfeso, porém eram mortos-vivos, porque espiritualmente estavam mortos. Assim também hoje existem muitos mortos-vivos. Estão andando pelas ruas das cidades, mas espiritualmente estão mortos. Jesus Cristo veio para ressuscitar, para recriar
Antes de encontrar a Jesus Cristo, todos são mortos em suas transgressões e pecados, vivendo conforme Satanás ordenava, assim como diz em Efésios capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Veja como viviam os efésios e como vive a maioria das pessoas hoje. Leia comigo, Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Assim era naquele tempo, assim é hoje. A maioria dos seres humanos vive morto em ofensas e pecados. Mas quando você confessa os pecados e recebe o perdão abundante de Deus, você saiu da morte e passou para a vida. Saiu do reino das trevas e foi transportado para o reino da luz. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes de conhecer a Jesus Cristo, os efésios viviam como todos os pecadores viviam. Andaram no curso deste mundo. Qual é o curso deste mundo? Uma vida de pecado. E aqui diz, segundo o príncipe das potestades, viviam fazendo a vontade de Satanás, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Queridos, a vida dos salvos em Jesus Cristo é uma vida que se diferencia da vida dos perdidos, porque nós adotamos um estilo de vida como o de Jesus. Nós recebemos a mente de Jesus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus obedientes aos seus mandamentos. E agora o verso 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, não só os efésios, mas todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, a natureza carnal, as paixões da carne, a promiscuidade, a pecaminosidade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos impuros, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira porque nascemos do ventre materno com uma natureza pecaminosa semelhante à de Satanás. Nascemos como filhos da ira, mas em Jesus Cristo nos tornamos filhos do amor de Deus, porque Deus cria em você uma natureza santa e espiritual, como a de Jesus. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas em Jesus Cristo os efésios foram resgatados, e em Jesus Cristo você e eu também somos resgatados, escravizados pelo pecado. Os efésios não podiam se libertar, precisavam ser resgatados. Deus fez isto mediante a graça de Jesus. Paulo celebra duas bênçãos da graça aos crentes. E estas duas bênçãos são redenção e perdão. Redenção cara e perdão abundante. Efésios capítulo 1, versos 7 e 8. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos Efésios capítulo 1, versos 7 e 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Jesus nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas, a remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão abundante, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus é infinita, é extasiante e vai além da nossa imaginação. Isto é graça divina. E o verso 8, nós lemos que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Deus fez abundante provisão de graça e de perdão em Jesus Cristo. Queridos, a ideia de redenção, de resgate em Jesus Cristo é comum no Novo Testamento. Abra também a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, vamos ver então o verso 13 e 14. Colossenses 1, versos 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas, aleluia por isso, nós nascemos com a natureza pecaminosa e vivemos no reino das trevas, mas em Jesus Cristo somos tirados, transportados do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia!
Isto é graça de Deus. Ele escolheu nos salvar em Jesus Cristo. Antes de nascermos, Ele já escolheu a nossa salvação. Infelizmente, muitos rejeitam esta salvação. Mas Deus nos escolheu para a salvação em Cristo Jesus. Verso 14. Em quem, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pecadores todos nós somos, mas em Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, nós temos a remissão de todos os pecados. Aqui lemos também na carta que Paulo escreveu a Tito. Abra sua Bíblia, na carta que ele escreveu para Tito. Vamos ver então Tito capítulo 2 e o verso 13 e 14. Tito capítulo 2, versos 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Jesus Cristo se deu a si mesmo. Voluntariamente, Ele escolheu morrer por você, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, de qualquer pecado. E aqui diz, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Deus não só perdoa, Deus também nos purifica. Quando Ele nos perdoa, Ele eliminou o débito que nos acusava. Mas Ele não só elimina o nosso débito de pecados, Ele também nos purifica. E o ato de purificar significa santificar. Ele nos salva, nos justifica, mas Ele também nos purifica. Ele nos santifica em Cristo Jesus. O processo da purificação significa que o Espírito Santo vai transportando, vai comunicando a vida e a mente de Jesus para você. E você deixa de ser você e passa a ser Jesus na terra. Por isso Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo quer viver plenamente na vida daqueles que são resgatados pelo seu sangue. Ele nos perdoa e Ele nos purifica. A maioria dos cristãos não entende que Deus não quer somente perdoar. Deus quer também purificar e santificar. A maioria dos cristãos não avança. Eles não avançam para a santificação, para a purificação. Eles aceitam a Jesus como Salvador, mas permanecem nos seus pecados, porque rejeitam obedecer os mandamentos de Deus. E então, meus queridos, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, mas decidem continuar transgredindo os 10 mandamentos da lei de Deus, eles continuam vivendo no pecado, do jeito que Satanás quer, perdoados por Jesus Cristo, mas não purificados. E Deus quer uma igreja pura, santa e irrepreensível. Por isso, diz aqui Tito capítulo 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, nos dar o perdão e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Um povo obediente, um povo que ama a Deus e ama os mandamentos de Deus. A palavra grega para redenção aqui, em Efésios 1:7, é apolutrosis, que se referia à compra da liberdade de um escravo ou o pagamento para libertar um cativo. A palavra ecoa a voz do traficante de escravos leiloando sua mercadoria e o ruído frio das algemas. Quando o Novo Testamento fala sobre redenção, destaca o custo elevado para conseguir libertar os escravos. A liberdade tem um custo extremo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, Efésios 1:7. A noção de redenção celebra a generosidade de Deus em pagar o alto preço da nossa liberdade. Deus nos dá liberdade e dignidade. Não somos mais escravizados. Somos filhos e filhas de Deus. Ser redimido é ser tratado como pessoa, não como objeto. É tornar-se um cidadão do céu em vez de ser um escravo na terra.
Os benefícios da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo incluem a remissão dos nossos pecados, Efésios 1:7, o perdão dos nossos pecados. Na cruz, Cristo pagou o preço do nosso pecado passado e do nosso pecado no futuro, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, Colossenses 2:14. Este é o escrito de dívida que Jesus Cristo cancelou e destruiu na cruz do Calvário. Alguns entendem, Colossenses capítulo 2, o verso 14, abra sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2, verso 14, alguns entendem este texto da forma errada. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Os que não querem guardar os mandamentos de Deus, os que não amam os mandamentos de Deus, dizem que Jesus Cristo pregou na cruz, cravou na cruz os 10 mandamentos. Por isso, não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus. O que Jesus pregou na cruz foi a cédula que era contra nós, a nossa dívida de pecados. Ele pagou nossa dívida de pecados. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele não cravou na cruz os 10 mandamentos. A lei de Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 7, que a lei de Deus é santa, justa e boa. A transgressão da lei é pecado. E Deus perdoa os nossos pecados, e Deus nos purifica, nos santifica, dando-nos uma mente que é a mente de Jesus, que ama a lei de Deus e que tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Por isso, meus queridos, o que Deus cravou na cruz foi a cédula que era contra nós, a nossa dívida de pecados. Ao realizar esta obra de redenção e perdão por meio de Jesus, Deus age como nosso generoso Pai, com a riqueza da sua graça, que derrama abundantemente sobre nós. Uma redenção cara, que custou o sangue de Jesus Cristo, mas um perdão abundante, que é perdão para todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado confessado será perdoado, porque o perdão é abundante, porque o preço que foi pago é um preço caríssimo. Fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Aleluia! Na parte de terça-feira, o grandioso plano divino centrado em Cristo Jesus. Qual é o plano de Deus para a plenitude dos tempos? Porque Gálatas 4:4, abra sua Bíblia, em Gálatas 4:4, diz que vindo a plenitude dos tempos, o que aconteceu? Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Debaixo da lei, debaixo da condenação da lei. Queridos, quem vive na transgressão está sob a condenação da lei. A lei que diz: não adulterarás, não matarás, honra o teu pai e tua mãe. Esta lei, quando transgredida, ela condena. Mas, queridos, Jesus Cristo veio nos libertar da condenação da lei. Não veio destruir a lei. A solução não é destruir a lei. A solução é perdoar os nossos pecados, e isso Jesus faz, perdoando os nossos pecados e dando-nos um novo coração, que ama a lei de Deus. Ele nos capacita, ele nos torna obedientes, filhos de Deus. Deus, através do Espírito Santo, grava os mandamentos de Deus na nossa mente. E os mandamentos de Deus deixam de ser pesados, como diz 1 João capítulo 5 e o verso 3, diz que os mandamentos de Deus não são pesados, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mas nós não conseguimos guardar os mandamentos de Deus sem o Espírito Santo vivendo em nós. A Bíblia, então, aqui em Gálatas 4, verso 4, diz: vindo a plenitude dos tempos. Existe uma plenitude dos tempos. Passaram-se 4.000 anos de pecado.
E então nasceu Jesus Cristo na terra. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas ele viveu em obediência à lei, mostrando que é possível obedecer os mandamentos de Deus. Jesus obedeceu os 10 mandamentos quando viveu 33 anos na terra? Sim. E ele viveu em obediência não porque era Deus, ele viveu em obediência à lei porque ele era um homem que vivia em dependência, na dependência do Pai. Ele vivia uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Jesus Cristo veio para mostrar que a lei de Deus pode ser obedecida. A solução não é destruir a lei, a solução é dar um novo coração, uma nova mente para o pecador, para que, ungido pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, nós possamos viver em conformidade com a vontade de Deus. Gálatas 4, verso 5 diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus nos perdoa, Deus nos tira do reino das trevas, Deus nos transporta para o reino da luz, Deus gera em você uma natureza santa, Deus o recebe como filho, você é adotado na família de Deus como filho, adoção de filhos, e porque sois filhos, diz aqui o verso 6, Gálatas 4, 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Porque nos tornamos filhos de Deus, Deus derrama sobre nós o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra. Ele se apossa da sua mente, ele muda e transforma a sua vida, ele santifica você, ele implanta em você a lei de Deus, ele implanta em você a mente de Jesus Cristo, ele gera em você esse espírito de obediência à lei de Deus. Queridos, e porque sois filhos de Deus, Gálatas 4, verso 6, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Aleluia! Não somos servos, não somos escravos, mas somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Filhos, herdeiros de tudo através de Jesus Cristo. Qual é o plano supremo, final de Deus? Unir em Jesus tudo, em todos os lugares. O plano de Deus é vitorioso. Deus tem na terra um povo, uma igreja, um remanescente fiel, que ama a Deus, que guarda os seus mandamentos, que foi perdoado e que também foi purificado. Nós somos justificados e nós somos santificados. Ninguém pode pular este processo. A justificação não pula diretamente para a glorificação. Nós passamos pelo processo da santificação, que é quando Deus purifica a sua igreja, que nos torna obedientes. Assim a igreja sinaliza aos poderes malignos que o plano divino está em andamento. Deus tem na terra um remanescente que prova na sua vida que a lei de Deus pode ser obedecida, deve ser obedecida por amor. A Bíblia diz que o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Satanás sabe que o plano de Deus é de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. E que o remanescente fiel de Deus ama Jesus Cristo e guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Por isso ele sabe que o seu fim está próximo, porque 6.000 anos já se passaram. 6.000 anos de pecado já se passaram. 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo já se completam 6.000 anos de pecado. Meu querido irmão, Satanás, que conhece a Bíblia, sabe que o seu tempo esgotou. Pouco tempo lhe resta, porque ele será muito em breve preso, aprisionado. Os 1000 anos de Apocalipse 20, que é o 7º milênio, será o milênio da prisão de Satanás. Ele será preso por 1000 anos
enquanto que a igreja de Deus será arrebatada para viver esses 1000 anos no céu. Por isso Apocalipse 12:12 diz que ele está irado porque sabe que pouco tempo lhe resta. Jesus está voltando. Bendito seja Deus, porque são 6.000 anos de pecado que já se passaram. E nós estamos às portas do 7º milênio, às portas da segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja para o céu. É o milênio de descanso do planeta Terra. Assim como Deus tem o sábado semanal, o 7º dia da semana, Deus também estabeleceu o sábado anual, o 7º ano. O 7º ano deveria ser o ano do descanso do solo. Deus então tem o sábado semanal, que é o 7º dia da semana, o sábado anual, que é o descanso do solo, e a Bíblia fala sobre o descanso milenial, o sábado milenial, que é o 7º milênio, quando o povo de Deus estará no céu com Jesus Cristo, e Satanás estará preso aqui por 1000 anos. Meu querido irmão, por isso Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está irado. Irado contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, vivendo para louvor da sua glória. Você não vive para si mesmo. Você não vive de forma egoísta, pensando em si mesmo. Como filhos e filhas de Deus, nós vivemos com os olhos voltados para o Pai, tentando entender qual é a vontade do Pai para a nossa vida, pedindo que o Pai nos revele a vontade dele para cada dia da nossa vida. Nós vivemos para louvor da sua glória. Tudo na vida de Jesus aqui na terra era agradar o Pai, obedecer o Pai, fazer a vontade do Pai. Tudo na sua vida, meu querido irmão, filho de Deus, na sua vida, irmã, filha de Deus, tudo na nossa vida é fazer a vontade do nosso Pai. Qual é o plano do nosso Pai? O que queres que eu faça? Eis-me aqui, derrama sobre mim o teu Santo Espírito, usa-me, implanta em mim a mente de Jesus, grava na minha mente os mandamentos, os teus santos mandamentos. Nós queremos e nós estamos vivendo para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 11 e verso 12. Efésios 1, verso 11 e verso 12. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, em Jesus Cristo, nós fomos feitos herança de Deus, havendo sido predestinados, aleluia, já nascemos predestinados para a salvação, mas ninguém nasce predestinado para a perdição. A perdição é uma escolha pessoal de cada pecador. Deus predestinou todos para a salvação. Por isso diz, nele, em Cristo, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E agora o verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Deus nos escolheu para sermos um louvor da sua glória. Quem está em Cristo está vivendo para louvor da sua glória. Parece que os crentes em Éfeso tinham desanimado porque perderam a clara noção de quem eram como cristãos. Eles viram os sofrimentos de Paulo, o aprisionamento de Paulo. Eles viram outros cristãos sendo perseguidos e eles foram tentados a desanimar. Por isso aqui diz em Efésios 3:13. Efésios 3:13, Paulo disse, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo, na sua carta aos Efésios, tenta reanimar a fé dos irmãos. Não desfaleçam, não desistam, porque eu estou bem em Cristo Jesus. Parece que os crentes estavam desanimando. Paulo desejou reforçar a identidade deles como cristãos. Os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias e aleatórias de diferentes deidades ou poderes astrais. Os crentes são filhos de Deus e têm acesso a muitas bênçãos por meio de Jesus, com base nos profundos conselhos e eternas decisões divinas. É o propósito, é o conselho e a vontade de Deus
que atuam na vida dos seus filhos na terra, em consonância com o plano divino, ainda mais amplo de unir todas as coisas em Cristo Jesus. Podem ter confiança inabalável em sua posição diante de Deus e na eficácia das bênçãos que Ele oferece. A vida dos cristãos deve ecoar a essência da mensagem de Efésios 1, versos 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós somos a herança de Deus. Compare os usos do conceito de herança em Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios 1, 11 diz que nós somos a herança do Senhor. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos a herança do Senhor. E no verso 14, o qual é o penhor da nossa herança novamente. Herança do Senhor, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós somos a herança de Deus. Também no verso 18, diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Queridos, Deus disse que você e eu, o povo de Deus na terra, nós somos herança dele. Mas nós não somos somente a herança de Deus. Nós também vamos receber uma herança. Você já recebeu uma herança como resultado da morte de alguém? Você já recebeu uma herança? Talvez um parente seu tenha lhe deixado um tesouro valioso ou uma quantia considerável de dinheiro, uma fortuna. Na opinião de Paulo, em virtude da morte de Jesus na cruz, todos nós, os cristãos, recebemos uma herança de Deus. Cristo Jesus morreu e através da morte de Jesus, nós recebemos uma herança de Deus. Mas, mais do que isso, nós também nos tornamos herança para Deus. Herança para Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus é considerado sua herança, seu legado. Deuteronômio 9, 29 diz que nós somos a herança de Deus. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 9 e o verso 29. Aqui Deus diz, verso 29, todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Deus olha para o seu povo na terra e diz, esta é a minha herança. Mas nós vamos receber também uma herança. Este sentimento de ser ou de se tornar herança de Deus está em Efésios 1,18. Paulo desejava que os crentes soubessem seu valor para Deus. Paulo queria fortalecer a autoestima dos cristãos de Éfeso. Paulo fez tudo o que pôde para levantar a autoestima deles, dizendo o valor que eles tinham para Deus. Vocês são a herança de Deus e vocês também vão receber uma herança. Tudo que é de Jesus também é seu, é meu. Nós nos tornamos herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos uma herança de Deus e nós temos uma herança a ser recebida através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele levantou a autoestima dos cristãos efésios. Assim como Satanás trabalha para encher a sua vida de complexos de inferioridade, e a maioria das pessoas é complexada. Satanás trabalha muito através dos complexos, derrubando a autoestima. Deus, através do Espírito Santo, quer levantar a sua autoestima. É exatamente o que Paulo tentou fazer ao escrever para os cristãos em Éfeso, mostrando para eles o valor deles para com Deus. Vocês são a herança de Deus. Jesus Cristo nos ama ao ponto de ter morrido por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu por nós e vai voltar do céu para nos buscar, porque nós somos herança de Deus e nós temos direito a herdar todas as coisas em Jesus Cristo. Jesus Cristo herdou todas as coisas do Pai e através de Jesus Cristo você herda também todas as coisas. Você é precioso aos olhos de Deus, meu querido irmão. Jesus Cristo teria morrido
mesmo que fosse por um só pecador. Veja quanto vale um pecador para Deus. Deus nos tem gravado nas palmas das suas mãos. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, a quem ela gerou e criou? Pode. Existem muitas mães se esquecendo dos seus filhos. Mas mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu, disse Deus, não me esquecerei de você, porque eu tenho você gravado nas palmas das minhas mãos. Você é precioso para Deus, meu querido irmão. Levante a cabeça, viva como filho de Deus, como filha de Deus, amado por Deus, herdeiro de Deus. Aleluia. Na parte de quinta-feira, o Espírito Santo, selo e garantia. Você encontra na Bíblia que Deus tem 2 selos. Existe um selo mencionado em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor vosso Deus, que os santifica. Este selo de Deus, que é o sábado, também é mencionado em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e vamos ver então o verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Aqui está falando do selo do Deus vivo. Este é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Ezequiel capítulo 20, verso 12, Ezequiel capítulo 20, verso 20 e Apocalipse capítulo 7, verso 2 está falando do selo do Deus vivo, que é o Santo Sábado, o 7º dia da semana. A grande guerra agora, nesta última geração, é entre o sinal de Deus, o Santo Sábado, e o sinal da besta, que é o 1º dia da semana. Mas, meus queridos, além do sábado, como um sinal de Deus, o selo do Deus vivo, a Bíblia fala de um outro selo. É o selo da conversão. O selo da conversão, quando você aceitou a Jesus como Salvador, quando você foi batizado, você recebeu o selo da conversão. Que selo da conversão é este? É o Espírito Santo, o selo da nossa conversão. Por isso existe o selo da conversão, que é recebido na conversão. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador e fomos batizados, fomos selados pelo Espírito Santo. E existe o selo do Deus vivo, que é o selamento no juízo celestial. É o selamento do caráter. O selamento do caráter acontece no juízo celestial. O juízo celestial envolve o juízo dos mortos, que já começou em 1844, e o juízo dos vivos, que só vai começar quando o decreto dominical for aprovado. Quando começar o juízo dos vivos, quando o decreto dominical for aprovado, e os ímpios começarem a ser selados pelo sinal da besta, o povo de Deus estará sendo selado pelo selo do Deus vivo. Este selamento do caráter acontece durante o juízo celestial. Mas Paulo está falando aqui aos Efésios sobre o selo do Espírito Santo, que é o selo na conversão. É a garantia, é o penhor que Deus nos dá de que estamos salvos em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 e vamos ver então o verso 13 e o verso 14. Efésios capítulo 1 e os versos 13 e 14. Leia comigo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando é que você é selado pelo Espírito Santo da promessa? O Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Quando é que nós somos selados pelo Espírito Santo? Aqui diz o verso 13. Aqui diz, olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, ou seja, crido em Jesus Cristo,
então somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. É o penhor, é a garantia que Deus dá de que estamos salvos em Jesus Cristo, é que Ele derrama sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado sobre você é uma confirmação de que o seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Você foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino da luz. Você saiu da família dos perdidos e entrou para a família dos salvos em Jesus Cristo, a família de Deus. Por isso, meus queridos, o Espírito Santo é o selo, é a garantia, é o penhor de que nós fomos salvos e estamos sendo salvos. Ao discorrer sobre a importância do Espírito Santo na vida dos crentes, Paulo usou duas imagens, duas metáforas para o Espírito Santo. Primeiro, ele descreveu o Espírito Santo como um selo, identificando uma presença seladora do Espírito Santo que ocorre desde o momento da conversão. Desde o momento em que você aceita Jesus como Salvador, você é selado pelo Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, você é selado pelo derramamento do Espírito Santo na sua vida. A presença do Espírito Santo na vida marca o crente como propriedade de Deus e expressa a promessa divina de proteção. Eles, os crentes, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, Efésios 1, 13. Paulo afirma claramente que no momento em que alguém entrega a vida para Jesus e crê nele, o Espírito Santo sela este crente em Jesus Cristo. Aquele crente em Cristo é selado para o dia da redenção. Verdade maravilhosa, libertadora e reconfortante. O Espírito de Deus marca os seguidores de Cristo com o selo da salvação assim que eles creem em Jesus Cristo. A segunda imagem usada por Paulo utilizou o Espírito Santo falando sobre uma garantia, penhor. Essa é a palavra que está na minha tradução, o qual é o penhor. Efésios capítulo 1, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia. É um pagamento adiantado. A segunda imagem que Paulo usou para o Espírito Santo foi a de garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, para indicar uma primeira parcela. Primeira parcela é um depósito feito, um pagamento adiantado. Antes de você receber Jesus Cristo nas nuvens do céu, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que virá para nos arrebatar para o céu, Deus já nos está dando uma primeira parcela da nossa salvação. E essa primeira parcela da nossa salvação é uma garantia, é um pagamento adiantado de que você está salvo em Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, lá no dia do Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi realmente uma garantia de que eles estavam salvos, estavam sendo possuídos por Deus, tendo seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. Aquele derramamento do Espírito Santo foi uma garantia, um penhor, o selo da conversão daquelas 3.000 almas que se converteram no dia do Pentecostes. Assim também Deus faz com você e comigo. Ele derrama o Espírito Santo sobre você. Continua derramando o Espírito Santo sobre você. Dia a dia, o Espírito Santo está sendo derramado sobre aqueles que estão salvos pelo sangue de Jesus Cristo. O selo, que é o Espírito Santo, ele confirma que você é propriedade de Deus. Mas em breve, quando o decreto dominical for aprovado, Deus vai aplicar o outro selo. O outro selo que Deus vai aplicar em você é o selo do Deus vivo, é o selamento do seu caráter. É quando o nosso caráter será selado com o caráter de Jesus Cristo. O caráter de Jesus Cristo estará sendo refletido plenamente, perfeitamente em você, para todo sempre, porque seremos selados no caráter, pelo selo do Deus vivo, por ocasião do decreto dominical, por ocasião do julgamento dos vivos, quando todos os vivos estiverem sendo julgados, uns selados pelo sinal da besta, outros sendo selados pelo selo do Deus vivo.
todos os que receberam o selo da conversão, o selo do Espírito Santo, também serão selados pelo selo do Deus vivo, logo, muito em breve, porque nós estamos vivendo às portas da segunda vinda de Jesus Cristo. A carta que Paulo escreveu aos Efésios levanta a nossa autoestima. Meu querido irmão, não viva de cabeça baixa. Levante a sua cabeça. Você é precioso para Deus. E Deus virá buscar você. Em breve, muito em breve, Jesus descerá do céu com poder e glória e levará para o céu todos os selados pelo Espírito Santo, todos os selados pelo selo do Deus vivo. Seremos arrebatados para vivermos eternamente na presença do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente. Aleluia, aleluia. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, e Deus dê para você a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.